Deus! Boa noite, família! Quantos aqui estão felizes com Jesus? Amém! Glória a Deus! Realmente precisamos ser muito, muito felizes com o nosso Senhor, porque Ele é maravilhoso. Meus amados, tenho a grande honra de estar compartilhando a palavra com vocês hoje. Eu quero falar sobre viver por propósito. Viver por propósito. E antes de nós começar, peço para você mais uma vez, abaixe a sua cabeça, curve, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua glória, obrigado, Pai, pelo seu amor. Nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, que essa palavra seja como uma espada, que atinja o alvo do nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, usa a minha vida, Pai, apesar de mim, para a glória do teu santo nome. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, então eu quero estar falando um pouquinho hoje sobre viver por propósito. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre o que é propósito. Porque eu descobri que muitas vezes nós falamos algumas palavras que nós nem sabemos o que significa, mas nós usamos e falamos porque achamos essa palavra bonita. Não sei se só eu já fiz isso, mas talvez alguém aqui já tenha feito isso também. Não, poxa, essa palavra é tão bonita, olha só, propósito. Então eu saio falando por aí a tal do propósito, mas enfim, nem sei o que significa e nem sei vivê-la. E isso é muito sério. Então, o que significa propósito? Olha só, propósito significa intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Esses são alguns dos significados de propósito, amém? Então, é tão importante a gente entender. Quando nós vivemos por propósito, nós estamos vivendo com um objetivo, uma finalidade. Nós temos um projeto. Nós temos algo que nós estamos buscando. Amém? Quantos aqui entenderam isso? Estão entendendo? Então assim, já que nós já estamos entendendo o que então significa propósito, qual é o propósito de Deus? Dele para nós? Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Eu gostaria de ler com vocês lá Efésios 1, do 1 ao 15 nós vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, olha só, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Está aí um propósito de Deus em nossas vidas, que sejamos santos e irrepreensíveis em amor. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Olha só o propósito de Deus na minha e na sua vida, para que nós sejamos adotados como os filhos de Deus, como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo sangue. Propósito de Deus, que sejamos filhos como pela redenção, pelo sangue. Redenção
pelo sangue de Cristo Jesus, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Tem um texto muito legal que o Senhor fala assim: acaso eu não falarei a Abraão o que irei fazer? Ou quais são as minhas intenções? Ou seja, o Senhor nos revela aquilo que Ele deseja fazer. O Senhor fala ao nosso coração aquilo que Ele deseja fazer. Ah, pastora, mas isso não é só para os profetas. Os profetas ouvem sim o coração de Deus, mas os filhos ouvem sim o coração do Pai, amém? E para nós ouvirmos o coração do Pai, o que nós precisamos? Nós precisamos ter intimidade com Ele. Então o Senhor quer sim falar ao seu coração o intuito dEle na sua vida, a finalidade dEle na sua vida, os planos dEle na sua vida, e não só na sua vida, mas para esse tempo. Ele quer sim falar, mas Ele precisa que nós tenhamos intimidade, que a gente deite a nossa cabeça ali no coração do Pai e possa ficar ouvindo as batidas do seu coração, e dessa forma saber o que Ele quer falar para nós, amém? Nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo Jesus. E se nós prestarmos atenção, em Jesus Cristo, tudo já foi revelado, a vontade do Pai, o seu amor, a sua adoção, foi revelado através da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fazer convergir nele, ou seja, que tudo retorne para Ele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feito herança. Uau! Aquele que tem tudo, aquele que é o dono de toda a glória. Acaso Ele pede conselho para alguém? Acaso Ele erra? Acaso alguma vez Ele perdeu para que precisasse da ajuda de alguém? O soberano, o todo-poderoso, mas esse fala que em Cristo nós somos feitos sua herança. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, o nosso Deus, Ele é bom, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Ele deseja que você sejamos o louvor da glória dEle. Uau! Isso é tão grandioso, meus amados. É tão grandioso que eu só posso dizer isso. Aquele que já tem tudo, aquele que não falta nada, deseja que nós sejamos o louvor da sua glória. Quanto Ele nos ama. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, ou seja, a palavra de Deus, aquilo que está escrito na Bíblia é a verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Mais uma promessa de Deus para a nossa vida, mais um selo, o Espírito Santo de Deus. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. O intuito de Deus também é que amemos uns aos outros. Amém? Então, meus amados, esse aqui é alguns dos propósitos de Deus na nossa vida. É aquilo que Ele deseja para nós. Ele deseja que sejamos salvos. Ele deseja que nós realmente sejamos filhos dele, remidos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, salvos. Ele deseja que nós sejamos, que a gente entenda que somos amados, e da mesma forma a gente possa amar o nosso próximo.
Ele deseja isso, é o propósito dele em nós. Mas e agora? Tudo isso que o Senhor fez é para que nós pudéssemos voltar para Ele. Assim como Jesus falou, eu estou indo para o Pai, para preparar a morada. Então Ele falou que Ele voltaria e nos buscaria para estar com Ele. Então o maior desejo do nosso Deus é estar conosco, é que nós estejamos com Ele novamente. Nós podemos fazer isso a partir de agora, a partir desta vida, mas quando nós estivermos lá face a face com Deus, você consegue imaginar? Face a face com Deus? Face a face com aquele que é soberano, majestoso, poderoso. Eu e você, esse é o desejo do Pai, que nós estejamos de face a face com Ele. Isso é tão verdade que a palavra fala que o Senhor, Ele se alegra na morte do justo e se entristece na morte do ímpio. Por que isso? Porque Ele sabe que o justo estará com Ele, mas o ímpio não. Então os pensamentos do nosso Deus são muito maiores do que o nosso, são muito mais largos, são muito mais profundos, muito mais altos do que o nosso. Porém o Senhor fala que nós temos a mente de Cristo, então nós precisamos pedir para o Senhor que Ele revele a nós a vontade dEle, que Ele revele a nós a mente, o coração dEle. Das suas orações, peça para o Senhor: Senhor, eu quero ver como o Senhor vê, pensar como o Senhor pensa, andar como o Senhor anda. Eu quero ser parecido contigo. Amém? E agora, qual que é? Como o Senhor espera que nós vivamos em seu propósito? Se o propósito de Deus é esse para nós, agora como que é, aquilo que nós vamos entregar para Ele? Ele entregou Jesus, Ele entregou a salvação, tudo isso para nós. E agora como que nós devemos entregar para Ele? Como que nós devemos viver para Ele? O nosso propósito para o Senhor, como que Ele deseja? Lê comigo lá Miqueias 6:8. A palavra de Deus nos ensina assim: Ele já mostrou a você o que é bom. O que o Senhor pede de você? O que o Senhor pede de você? Quantos aqui já se perguntaram: Senhor, o que o Senhor pede de mim? O que o Senhor quer de mim? Eu creio que todos nós já fizemos essa pergunta. E aqui está a resposta: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Faz assim: uau! Está aqui a resposta de como nós devemos andar com o nosso Deus. Eu sei que muitas vezes eu já escutei pessoas perguntando isso e falando: nossa, mas eu ainda não sei como que Deus, o que o Senhor quer de mim? Mas está revelado na palavra dele. Agora, o que é praticar a justiça de Deus? Olha o que diz lá em Isaías 33:15-17. Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, nas fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e água nunca lhe faltará. Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. A justiça do Senhor é fazer o bem, é andar em retidão. Jesus veio e praticou a justiça como Ele amou. Ele deu a sua própria vida por amor de nós. Não há maior justiça do que essa. Não há maior amor do que esse, do que dar a vida pelo seu irmão. Não há. Cuidar do seu próximo, cuidar daquele que está perto de você, que necessita. Porém, meus amados, nada vale você cuidar daqueles que estão lá fora, se você não cuida da sua própria família. Que a palavra também nos ensina que aquele que não cuida da sua família é pior do que o ímpio.
Aquele que não cuida dos seus é pior do que aqueles que não conhecem o amor de Jesus. Então não adianta nada você conhecer o amor de Jesus e não cuidar dos seus, da sua família, daqueles que estão à sua volta, que precisam de você. Fazer a justiça é não enganar, não mentir, não roubar, não furtar, não tomar aquilo que não é teu, não dar ou aceitar suborno, andar em retidão. E muito maior do que a justiça dos homens é a justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ela vem pelo amor e não pela condenação. A lei, ela condena, mas a justiça de Deus, ela perdoa, se houver arrependimento. Amém? Ah não, eu cometo ato de injustiça, mas tudo bem, o Senhor perdoa, se você se arrependeu. Ok, agora se você não se arrependeu, como você obterá o perdão? Se você continua praticando, como você obterá o perdão? Não tem como, precisa de arrependimento. Eu e você precisamos nos arrepender. A justiça de Deus é praticar o bem, é visitar aquele que necessita, levar o alimento, visitar o preso, o doente, cobrir aquele que tem frio, abraçar o seu irmão, lá na sua célula, orar pelo seu irmão, visitar, discipular, é praticar a justiça de Deus. Liderar uma célula é praticar a justiça de Deus. Pratique a justiça, fale do evangelho, fale do amor, pregue as boas novas. Isso é praticar a justiça de Deus. Ame a misericórdia. A palavra do Senhor diz que aquele que pratica a misericórdia alcançará a misericórdia. Mas o que seria a misericórdia? Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Compaixão, piedade, ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, indulgência, graça, clemência. Ato concreto desse sentimento. Não adianta a gente olhar para o nosso próximo e falar: oh, que dozinha, e virar as costas e sair sem fazer nada. Isso não é misericórdia. Misericórdia é quando eu estendo a minha mão e falo: venha, eu vou te ajudar. Assim como os discípulos de Jesus na porta falaram para aquele homem: eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Aquilo é a prática da justiça e o ato de misericórdia. Amém? Eles estavam ali praticando a misericórdia. Eles não olharam para aquele homem e falaram: poxa, que dó de você. Eles falaram: aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda, seja curado. Isso é a prática da misericórdia. É olhar para a pessoa que está sofrendo e se compadecer dela. Sabe, nós estamos orando pelos nossos irmãos na Nigéria. Não só na Nigéria, mas em todos os países perseguidos. Isso é a prática de misericórdia também. Por quê? Porque nós estamos praticando a oração, clamando a Deus pela vida deles. E nada adianta nós praticarmos o bem. Sabe aquela criança birrenta, que a mãe fala assim: filho, ajuda aqui a mãe a lavar a louça. Sai batendo o pé, mais uma vez, só eu. Não adianta nada se você for fazer o bem dessa forma. Não, eu vou ajudar, porque afinal de contas eu fui no domingo lá na igreja, né? E me falaram que eu tenho que ser misericordioso, então eu vou ajudar, mas, poxa vida, vou ter que dar tênis que eu tanto queria, vou ter que dar. E faz isso sem um coração quebrantado, sem um coração contrito. Que triste. Não valeu nada. Não valeu nada. Então que você possa praticar misericórdia com amor. Praticar misericórdia com alegria. Ajudar o seu próximo alegremente. Amém? Alegremente.
com amor em seu coração, entendendo que é a verdade, que é a vontade de Deus. E assim como o perdão, ou seja, se você não perdoa, você não está sendo misericordioso. Uau! Você não está praticando a misericórdia de Deus, ou seja, você não está vivendo a vontade de Deus na sua vida. Se você não libera perdão, se você não pede perdão, você está fora do propósito de Deus na sua vida. Simples assim. Simples assim. Às vezes você está olhando para algo tão distante, mas que na verdade está ali dentro do seu coração, que é a falta de perdão. Meus amados, a falta de perdão é tão grave, é tão séria, tão séria. Se você ainda guarda rancor, mágoa de alguém, corra, resolva isso, não deixe isso para amanhã, porque isso te aprisiona. Outra coisa, ande humildemente com o seu Deus. Ande humildemente com o seu Deus. Uau! Deus pedindo para eu e você andar humildemente com Ele. Parece até uma coisa assim, falando, como assim? Deus precisa pedir isso para nós, mas Ele é tão humilde que Ele pede isso para mim e para você. Ande humildemente com o seu Deus. Agora, o que significa ser humilde? Muitas pessoas acham que ser humilde é ser pobre, não ter recursos financeiros. Isso é ser humilde. Mas sabe, às vezes a gente chega numa casa caindo aos pedaços, mas que lá dentro moram pessoas tão sem humildade. E às vezes a gente chega numa casa tão luxuosa, mas lá dentro moram pessoas tão humildes. Então humildade realmente não tem a ver com isso, mas tem a ver aqui, com o seu coração. Humildade significa virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade, sentimento de fraqueza, de inferioridade com relação a alguém ou algo, reverência ou respeito para com os superiores, acatamento, deferência, submissão, falta de luxo, de brilho, simplicidade, sobriedade. Ser humilde é ser simples, é entender, eu preciso entender as minhas limitações, mas olhar para o meu Deus como grandioso. Saber que mesmo eu sendo tão pequeno, eu tenho um grandioso Deus. Não sou eu que sou grande, mas o meu Deus é grande. Eu entendo as minhas limitações, mas isso não me faz andar como coitado. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho que entender as minhas limitações. Aí anda se rastejando como um coitado. Na verdade, se você anda assim, como aquela hiena triste, oh Deus, oh vida, oh isso, oh aquilo. Na verdade, você é um grande de um orgulhoso. Porque a humildade também é pedir ajuda, abrir espaço para receber ajuda. Falar, olha, essa é a minha limitação. Você está vendo aqui, eu sou fraco nessa área e eu preciso de ajuda. Agora não adianta você andar dessa forma e gostar de estar assim. Isso não é humildade. É saber, essas minhas limitações, essas são as minhas fraquezas, mas o meu Deus soberano é grande para se fazer forte nas minhas fraquezas e deixou os meus irmãos para me dar suporte para isso. Vocês estão me entendendo? Acatamento, submissão ao nosso Deus, isso é humildade. Ele está falando, ande em submissão à minha vontade, ande em submissão a mim. Isso é andar humildemente com o nosso Deus. Nada e ninguém deve nos tirar deste caminho. Este é o propósito de Deus para
todos os cristãos, para mim e para você. O propósito do nosso Senhor Deus é que sejamos íntimos dele, até que ele nos leve de volta para ele, e de que todos nós alcancemos esse objetivo. Meus amados, o nosso Deus, ele quer sim que eu e você tenhamos intimidade, estejamos perto, e tudo isso que ele está falando para nós é para que nós possamos realmente estar com ele. É para o meu bem, é para o seu bem, porque se eu e você virar as costas para Deus, ele deixa de ser Deus. Mas agora nós deixamos de ser salvos? Sim, nós deixamos. Então nós precisamos entender que nós precisamos de Deus. Nós precisamos entender que nós necessitamos do nosso Deus. Nós precisamos dele. Precisamos estar debaixo da sua autoridade, debaixo do seu amor, debaixo da sua graça. Nós precisamos estar com ele, andando sim, como ele mesmo nos ensina a sua palavra, praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente com o Senhor. Mas diante de tudo isso, esse é o propósito de uma forma geral, para todos os cristãos. O propósito de Deus para nós e o nosso propósito com Deus, de cada um aqui, de todos. Não tem como você dizer, esse é para fulano, esse é para ciclano. Não, esse é para todos. Ele quer que todos nós andemos dessa forma. Mas agora, ele também tem um propósito individual para cada um de nós. Algo individual, algo para você, algo específico para você e para mim, porque ele nos criou únicos. Hoje nós estávamos no chá de bebê da Bruna, e aliás são duas meninas. Já contei geral já, né? A Júlia e a Lorena estão vindo aí. Glória a Deus. Eles vão estar no culto das 20 depois. Mas mesmo elas sendo gêmeas, elas vão ser únicas. Mesmo elas sendo muito parecidas, nós temos aqui também a Lívia e a Luana, né? Elas são únicas. O Senhor nos fez únicos. Nos fez únicos. Olha só. Perdão, gente, não era o chá de bebê, era o chá de revelação, tá? Senão você vai falar, poxa, nem me convidou. Calma lá. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram a minha subsistência ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Não. Deixa eu ler de novo. Deus está falando aqui de você. Olha aqui o milagre que nós somos. Olha aqui. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor sempre cuidou de nós, mesmo antes de nós podermos ser chamados seres humanos. Mesmo antes de nós pensar em existir, o Senhor já nos amava. Ele já tinha um plano para mim e para você. Ele já tinha um projeto. Fala que eu estou ocupada, tá, por favor. Ele já tinha um projeto para nós. Para cada um. Para cada um de nós, ele já tinha um projeto. Olha só que coisa linda. Mas qual é o seu propósito? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Quando nós nascemos de novo, o Senhor nos concede dons ministeriais. Alguns Ele coloca dons de ser profeta, pastor, evangelista, mestre,
apóstolo. Assim que nós nascemos, Ele nos concede dons ministeriais. Então, com certeza, quantos aqui já nasceram de novo? Você tem um dom ministerial. O Senhor também nos concede dons espirituais. Palavras de sabedoria, de conhecimento, dom de orar em línguas, de interpretação de línguas, milagres, maravilhas, fé, amor. Tudo o Senhor nos concede, Ele nos dá. Ele fala: peça e eu te darei. Peça com fé e Ele te dará. O que você deseja? Você deseja orar e as pessoas serem curadas? Peça para Deus: Pai, eu quero o dom de cura. Clame a Ele e Ele te dará. O Senhor também nos deu o seu selo, o seu Espírito Santo. Deus colocou, meus amados, entenda a grandeza disso. O Senhor colocou sobre nós o Espírito Santo, a sua própria presença, aquele que nos ensina todas as coisas. Ele está sobre nós e Ele nos ensina as coisas. Ele nos deu um novo nome: filhos de Deus. Filhos de Deus. Ele nos deu um novo nome. E agora, Ele também nos deu um propósito. Com tudo isso, com todas essas coisas, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos realmente praticando o propósito de Deus em nossas vidas? Vamos lá, será que nós estamos praticando o propósito que é para todos? Amando a misericórdia, vivendo em justiça, vivendo a justiça de Deus. Será que nós estamos praticando isso? Andando humildemente com o nosso Senhor, já assim de forma geral. E agora, será que nós estamos praticando aquilo que o Senhor colocou para nós individualmente? Para cada um de nós de forma individual? Será que temos praticado isso? Por muito tempo eu pensei sobre isso, refleti, rejeitei, neguei. Mas um dia eu entendi que eu fui chamada como profeta do amor de Deus. Ele me equipou com os dons de palavra de sabedoria, cura, línguas estranhas, para estar junto do meu esposo, liderando esta igreja, com o objetivo de alcançar Guaratuba para o Senhor Jesus. E fazer dela celeiro de profeta, berço de missionários, para através dela alcançar milhares de outras pessoas e outras nações. Esse é o objetivo e o propósito que o Senhor colocou sobre a minha vida. E se você está aqui, sobre a vida do pastor Michel, se você está aqui, você está debaixo deste propósito também. Porém, o que o Senhor tem para você? Quem é você? O que o Senhor tem falado ao seu coração? O que o Senhor tem falado ao seu coração? Eu sei que muitos aqui, o Senhor já tem chamado. Talvez já faz tempo. E por medo, por negligência, talvez até mesmo por preguiça, você não tem cumprido, você não tem caminhado nisso, tem rejeitado o propósito de Deus. Quero pedir para você se coloque de pé, por gentileza. Aí você pode falar: poxa, pastora, que metida que você é, dizendo aí: eu sou profeta, eu sou cheia de dons, eu sou, né, como diz o Michel e o Marcos, você é a bichona. Gente, provavelmente
na sua vida, sobre a sua vida, tem muito mais do que isso. Sabe, quando alguns falaram assim: ah, Moisés, então agora quer dizer que é só você que faz e acontece. E Moisés falou: ah, quem me dera se muitos pudessem fazer junto comigo. Com certeza o Senhor já colocou muitos dons sobre a sua vida e já colocou um propósito sobre você. E saiba, nenhum propósito de Deus é pequeno. Talvez você fale assim: ah, o propósito da minha vida é ganhar uma pessoa só. Ah, o propósito que Deus me colocou é cuidar da minha família. É só isso. A palavra de Deus nos ensina que Isaías 55:9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Ou seja, por mais que a gente possa sonhar tão grandioso, jamais os nossos pensamentos vão ser maiores do que os pensamentos de Deus para as nossas vidas. Jamais eles vão ser mais altos do que o pensamento de Deus, o caminho de Deus nas nossas vidas. Aquilo que o Senhor colocou para você, cumpra, faça. Se você está vivendo esse propósito, o propósito de Deus na sua vida, parabéns. Glória a Deus, continue, persevere, porque o Senhor é contigo. Mas se você não está, meu amado, se arrependa. Se arrependa, porque nós estamos vivendo no final dos dias, dos tempos, e é vital que você entenda o propósito da sua vida. É vital que você entenda o propósito de Deus em você. Talvez muitos estão esperando que você entenda o propósito na sua vida, para que sejam salvos, para que sejam alcançados. Sabe, às vezes eu pensava assim: não, Deus, eu não quero essas coisas, porque eu sou tão humilde que eu não posso dizer: ah, eu sou profeta. Isso não é ser humilde. Ah, eu tenho dons, vem aqui que eu vou orar por você. Eu achava que isso era uma coisa assim: poxa, a pessoa podia ser mais humilde, para que ficar dessa forma? Mas um dia o Senhor falou: para de ser orgulhosa. Você é uma orgulhosa. Se quebrante. Você está sendo responsável com os dons, os presentes que eu coloquei na sua mão. Você está retendo para você. O que você pensa que é? Um dia o Senhor me disse: escolha quem você quer temer. Escolha hoje se você deseja temer os homens ou a mim. Mas lembre-se, um dia estaremos só nós dois, frente a frente. E o que você vai ter nas suas mãos para me apresentar? Com tudo isso que eu estou colocando sobre a sua vida, o que você vai ter nas mãos para me apresentar? Meus irmãos, por que eu estou compartilhando essa palavra com vocês? Porque eu creio que o Senhor chamou você para ganhar essa cidade para Ele. Que o Senhor chamou você para fazer a diferença nesses dias. E se Ele te chamou, se Ele te escolheu, Ele está te equipando. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Agora Ele precisa que você diga sim, e que você caminhe nisso, que você caminhe nessa verdade, que você caminhe nesse propósito, para que de fato essas pessoas, essa cidade seja alcançada. Mas pastora, se o meu propósito é apenas cuidar da minha família, cuide deles, e através deles muitas outras pessoas serão alcançadas. Se o teu propósito é ser uma influência na política, na saúde, na educação, faça isso. Se o teu propósito é ser milionário, faça isso. Ah, então agora a igreja quer dinheiro. Posso dizer uma coisa? Sim. Porque
A igreja do Senhor aqui precisa andar calçada. Vamos fazer missões? Com certeza precisamos enviar, mas como enviaremos se não há quem envie? E como a gente envia um missionário se não é apenas, não só apenas com fé, mas com as finanças? Então a igreja precisa sim. Qual é o propósito que Deus te chamou, que Deus tem colocado sobre a sua vida? Nós precisamos entender. Eu quero dizer uma coisa: quem anda no propósito não aceita a proposta, e quem tem propósito não precisa de motivação. Eu não estou andando no propósito porque ninguém está me motivando. Então você não tem propósito. Se você está precisando de motivação, é de fato porque você não entendeu o propósito da sua vida. Porque se você tivesse entendido, você não precisaria que alguém ficasse motivando você. Não precisaria. E mais uma coisa que talvez tenha feito você não caminhar no propósito: a falta de entender a sua identidade em Jesus Cristo. Quem você é? Quando Jesus foi levado para o deserto para jejuar, quando ele teve fome, a palavra de Deus lá em Mateus 4 diz que o inimigo apareceu para ele, e o inimigo perguntou, a primeira coisa que o inimigo fez é perguntar para ele: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. A primeira coisa que o inimigo fez para o nosso Senhor é questionar a identidade dele. Mas eu quero te contar uma coisa: ainda hoje ele faz isso nas nossas vidas. Até hoje ele questiona a nossa identidade em Cristo. Será que tu és filho de Deus mesmo? Até hoje ele para na nossa frente e faz essa pergunta. Mas você precisa ter convicção e dizer: sim, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu tenho um propósito e viverei esse propósito para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Você viverá o propósito de Deus, porque você é filho de Deus. Mas eu gostaria de perguntar: tem alguém aqui essa noite que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Porque para nós sermos filhos, nós precisamos fazer uma oração, entregando a nossa vida ao nosso Senhor Jesus, confessando que Ele é o Senhor das nossas vidas. Tem alguém aqui que ainda não fez essa oração? Se tiver alguém, eu peço, levante assim uma das suas mãos, que eu quero orar com você. Não tenha medo. Sabe, quando nós ainda não entendemos isso, quando nós ainda não entregamos a nossa vida ao Senhor, nós andamos por aí como se não tivéssemos um pai, como se nós não tivéssemos uma família. Mas hoje o Senhor está falando: eu quero ser o seu pai. Me deixe ser o seu pai. Quando nós não entendemos quem nós somos, quando nós não aceitamos nossa identidade em Cristo, nós andamos como se fôssemos rejeitados, como se ninguém nos amasse, como se não tivesse importância a nossa vida. Mas eu quero dizer: tem, a sua vida tem importância. O Senhor te ama, Ele te deseja, Ele sonhou com você, Ele jamais te rejeitou, Ele nunca te abandonou e jamais te abandonará. Tem mais alguém, meus amados, que deseja fazer essa oração? Se tiver, eu vou te dar mais um tempinho para você vir aqui na frente. Glória a Jesus pela vida de vocês. Quero dizer que
essa decisão é a decisão mais importante da sua vida. Não existe decisão maior do que essa. E parabéns por você estar tomando essa decisão. E nós vamos orar. Eu quero pedir para vocês orar junto comigo, bem alto, para que o céu ouça, para que toda a igreja ouça e para que o inferno também saibam que agora vocês são filhas de Deus, amém? Então ora assim junto comigo, fala: Senhor Jesus, eu confesso hoje o Senhor como o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Também confesso que sou pecadora, mas me arrependo e te peço perdão. Escreve o meu nome no livro da vida. Jesus, me ensina a te amar de todo o meu coração e me revela o seu propósito na minha vida. Amém, 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 aleluia, glória a Deus. Olha lá para trás. Sejam bem-vindas à família em nome do Senhor Jesus. Sigam aquele nome, o nome de Jesus. Lá eles vão orar mais uma vez com você. Vão falar do amor de Deus com você, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, se essa palavra falou com você, se essa palavra tocou o seu coração, porque eu creio que é a vontade de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Eu quero que você curve a sua cabeça neste momento. E eu quero orar com você. Quero fazer uma oração. Hoje não vai dar para você vir aqui na frente, mas aí no seu lugar mesmo, eu peço, não se distraia. Quebrante o seu coração. Porque eu tenho certeza que Deus tem um propósito. E se você tem fugido dele, se você tem se dispersado dele, se você tem andado por aí como se fosse rejeitado, como se não tivesse ninguém, como se não tivesse um pai, como se não tivesse andado de qualquer jeito, como se não tivesse um propósito real, se arrependa e o Senhor vai te mostrar e vai te dar sim uma nova chance, porque Ele nos ama. Pai, eu oro nessa noite, Senhor, pelos meus irmãos, para que todos nós possamos ver como é grande o amor do Senhor, que o Senhor nos concedeu como Pai. O Senhor nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu o Senhor. Eu oro, Pai, para que a sabedoria do Espírito seja liberada na igreja, para que andemos na vontade e no seu propósito. Direciona, Senhor, a tua igreja no seu propósito. Eu oro, Senhor, e te peço que transborde. E te peço, Deus, para que todos nós podemos transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, Senhor, nós poderemos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento do Senhor. Assim nós seremos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos capacitou a participar da herança dos santos na sua luz. Envia, Senhor, a sua luz, que nós possamos andar na sua luz e na verdade, para que o Senhor nos guie e nos leve ao seu santo monte, no seu tabernáculo, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, amém, amém e amém. Aleluia!
obrigado, Senhor. Se estávamos vivendo, Senhor, de forma errônea, nós nos arrependemos. E, Senhor, como nós oramos, nós cremos que o Senhor nos conduzirá na sua vontade. Meus irmãos, faz assim com a sua mão. Quero abençoar a sua vida, para que você possa ir para sua casa em paz. Pai, obrigado pela vida de cada irmão e irmã que está aqui. Obrigado, Senhor, porque nós podemos hoje andar como família. Temos um Pai que nos ama. Temos um Pai que nos concede um propósito de vida, que nos estabelece como filhos. Obrigado, Senhor, por isso. Senhor, guia-nos todos os dias da nossa vida em sabedoria e em amor. Senhor, eu peço, leva meus irmãos para sua casa com segurança, e que essa semana eles possam, Senhor, viver, ter a revelação do propósito do Senhor na vida deles e voltar ao caminho, Pai, que o Senhor estabeleceu para nós antes mesmo de nós nascermos, Pai. Que eles possam ser impactados e impactar através do seu amor, do seu poder, da sua autoridade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma ótima semana em nome do Senhor Jesus.